Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de maio. Hoje é domingo, dia do Senhor. Neste domingo celebramos a grande solenidade de Pentecostes, a solenidade da vinda do Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade, o Consolador, que vem ao nosso encontro. O Senhor nos envia o seu Espírito para fazer morada em nós, para nos conduzir, para guiar a igreja, para dar criatividade, ânimo e coragem aos discípulos de Jesus, ou seja, a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos, sobretudo no dia de hoje, clamar: vinde Espírito Santo, vinde sem demora. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, então, o grande mistério do amor de Deus na nossa vida, a solenidade de Pentecostes. A solenidade, ela se inicia, então, no sábado, com a vigília de Pentecostes, no sábado à noite, ou depois das 18, e ela nos apresenta, a vigília nos apresenta algo muito interessante, poderíamos assim dizer, que é sobre o episódio de Babel, a Torre de Babel. O momento de confusão, o momento de não entendimento, o momento que a ganância do ser humano de querer se elevar por si mesmo para ser reconhecido, faz com que ele caia e tenha então a sua linguagem confundida. Então Babel é o homem que quer por si mesmo se elevar até o céu. Isso traz confusão. Pentecostes, por outro lado, vem na direção contrária, na contramão desta lógica. Não é o ser humano que vai se elevar, mas agora é Deus mesmo que se rebaixa. Deus vem ao encontro. Deus veio ao nosso encontro. Ele se deu a conhecer a Moisés. Jesus veio ao encontro de toda a humanidade, esteve com os discípulos, os ensinou, os constituiu 12 para ser os apóstolos, seus sucessores
a missão aqui na terra. E também disse aos apóstolos que enviaria o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Então, esse rebaixamento, a kenosis, o esvaziamento que Jesus viveu, o Espírito Santo também vive. Ele está no coração de todos os seres humanos, especialmente dos que se abram ao influxo da graça pelo santo batismo. Ele está conosco, no mais íntimo de nós. E neste movimento de vir ao nosso encontro, de se rebaixar, Deus realiza a harmonia da comunhão, do entendimento. Atos dos Apóstolos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a leitura que é para nós reservada neste domingo, capítulo 2, versículo de 1 a 11, fala desta experiência de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo 50 dias após a ressurreição e um grande ruído é percebido e de repente línguas de fogo repousam sobre os apóstolos que ali estão. Eles saem, começam a anunciar o Evangelho e agora os que estão ali são estrangeiros, pessoas de vários locais, e eles escutam, eles compreendem aquilo que os discípulos estão falando. Mas esses não são galileus? Por que estão falando e nós estamos compreendendo o que eles estão dizendo? Então, o Espírito Santo de Deus, Deus mesmo que vem ao nosso encontro, gera em nossa vida comunhão, entendimento, paz, harmonia a cada um de nós. O Salmo 103 traz como resposta: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito Santo que renova, que transforma, que purifica todas as realidades. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 3 a 7, depois versículos 12 a 13, o apóstolo nos diz: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então ninguém pode dizer, melhor dizendo, ninguém pode falar, ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a graça de dizer e afirmar que Jesus Cristo é Kyrios, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. O apóstolo continua: há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Deus que realiza, o mesmo Senhor. Há diversidade de atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, do bem de todos. Como o corpo é um, embora tenha inúmeros membros, assim também a Igreja de Cristo. Assim também acontece com Cristo. Mesmo sendo judeus, gregos, escravos, livres, todos batizados em um único Espírito, formam um único corpo e todos bebem de um único Espírito. Jesus, então, é a cabeça da Igreja e, sendo a cabeça da Igreja, nós sendo o corpo, fazendo parte, então, do corpo místico, o Espírito, ele é derramado sobre nós, sobre a nossa vida. A sequência de Pentecostes, então, hoje também, aonde nós fazemos este pedido: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem,
Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o mal há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. E, por fim, o Santo Evangelho no dia de hoje nos fala do dom do Espírito Santo. Então, nós temos um paralelo entre a primeira leitura e o Santo Evangelho. E podemos identificar já de início uma grande diferença. No Atos dos Apóstolos, a graça do Espírito Santo se dá 50 dias depois da ressurreição, após a ressurreição. No Evangelho de São João, que nós ouvimos hoje, o Espírito Santo é derramado no primeiro dia da ressurreição. No primeiro dia, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam com medo, com as portas fechadas, medo por conta dos judeus. Jesus se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco, Shalom Aleichem. E depois ele diz, mostrando a mão, os lados, ele mais uma vez reafirma: Shalom Aleichem. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois disto, sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, São João traz essa narrativa para o primeiro dia da ressurreição. Mas, padre, qual a diferença de um para com o outro? É importante, então, lembrarmos, ou que São João faz questão de trazer aqui e deixar muito claro. O Espírito Santo de Deus é dom de Deus, procede do Pai e do Filho. Lembra-se aquilo que Jesus diz: tudo que é meu, foi meu Pai que me deu, eu faço a vontade dele, porque o que realizo, não realizo por mim mesmo, realizo por meio dele. Então, Jesus conferindo aqui na sua ressurreição o Espírito Santo aos apóstolos, com toda certeza a gente percebe a ação trinitária. O Deus vivo e verdadeiro que vem e de fato agora reside em nós, faz morada em nossa vida, em nosso ser, em nossa história, em nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para sermos dignas testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.